Olá, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham neste grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas neste dia 19 de junho, sábado da 11ª semana do Tempo Comum. Hoje nós queremos refletir um pouco sobre o evangelho que a liturgia nos propõe, a saber, o texto de Mateus, no capítulo 6, versículos 24 a 34. Este texto faz parte do chamado Sermão da Montanha, no qual, entre outras coisas, Jesus apresenta a seus discípulos a nova configuração de justiça, a qual deve fazer parte essencial do modo de existir do discípulo do reino. Não se trata apenas de teoria, mas aquilo que Jesus apresenta estabelece a praxis do discípulo do reino, a praxis de seus discípulos. Nesse sentido, então, nós vamos encontrar a justiça divina como um elemento fundamental do reino de Deus. Essa justiça, porém, não deve ser confundida com aquela ideia de castigo ou de vingança que Deus vem estabelecer na humanidade, mas tem muito mais a ver com a capacidade divina de ajustar as nossas vidas à sua vontade, ao seu desejo. Portanto, o discípulo do reino é aquele que tem a vida ajustada aos valores que Jesus apresenta, ao ideal de Jesus, comprovado ou mostrado no seu próprio modo de viver, na sua própria existência. Portanto, o discípulo do reino é aquele que se configura a Jesus pela força do Espírito Santo. Então, no texto do Evangelho de hoje, nos chama a atenção já o versículo 24, no qual Jesus estabelece uma constatação muito importante para aqueles que querem segui-lo. Jesus diz claramente que não se pode seguir ou servir a dois senhores. Quer dizer, o coração do discípulo do reino não pode ser um coração dividido, mas para vivenciar o reino de Deus é essencial romper com todo e qualquer senhorio que possa ameaçar o senhorio de Jesus nas nossas vidas. Devemos então romper com tudo aquilo que se coloca contra o reino de Deus e estabelecer a nossa vivência a partir daquilo que o próprio Jesus nos apresenta no seu reinado. Portanto, o primeiro passo essencial é romper com todo e qualquer senhorio que ameaça o senhorio de Deus, de Cristo, na nossa vida. E de forma muito clara, Jesus estabelece um risco muito grande para os discípulos do seu reino, que é o risco do dinheiro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Isso porque o reinado do dinheiro muitas vezes nos fecha ao outro, nos torna insensíveis ao problema e à necessidade do outro, nos faz egoístas, individualistas e insensíveis à dor do outro. Isso nos torna incapazes do discipulado de Jesus. Porque o discipulado do Mestre Jesus nos faz aberto aos outros, nos faz compassivos àqueles que sofrem, nos faz sensíveis às dores dos outros. E por isso Jesus nos mostra de modo muito claro: não se pode servir a Deus e ao dinheiro. E de forma ainda muito mais clara, Jesus vai também estabelecendo até de modo sapiencial um dado essencial na nossa dinâmica de fé, que é a confiança na providência divina. Essa confiança vai ser desenvolvida então nos versículos 25 a 34, no qual ressoa quase que como um refrão insistentemente: não vos preocupeis. O discípulo do reino é chamado então a superar a angústia cotidiana por meio de uma fé na providência divina que age em favor dos seus. Para isso, Jesus convida os seus discípulos a contemplarem a natureza,
e a perceberem a bondade de Deus com realidades que são talvez menos valorosas do que o ser humano. Um pardal vale menos do que a vida humana, mas mesmo assim Deus cuida, Deus zela, Deus protege. Ora, se Deus se preocupa com o menor, com o mais ínfimo, por que não se preocuparia com aquele que é mais importante? E assim Jesus então convida os seus ouvintes a terem uma fé real na providência divina. Contudo, essa fé não deve se tornar um fideísmo exacerbado. Não se trata aqui simplesmente de cruzar os braços e deixar que Deus jogue tudo lá do céu. Não é essa a proposta do Evangelho, a proposta de Jesus. O que ele quer nos falar nesse texto é sobre aquilo que é mais importante, sobre aquilo que é essencial. A preocupação primeira do discípulo do reino deve ser vivenciar a justiça que Jesus nos apresenta. E essa justiça nos faz nos abrir a Deus e ao outro. E nos abrindo nessa perspectiva, nos tornamos cada vez mais discípulos de Jesus. O texto de hoje nos convida então a perceber qual é a preocupação essencial do discípulo, que deve ser vivenciar a justiça do reino de Deus. E assim também, atrelando-se ao versículo 24, nós podemos entender que o discípulo do reino é aquele que supera a idolatria do dinheiro, a idolatria do egoísmo, a idolatria do individualismo, e superando tudo isso, se abre à providência divina do reino de Deus. Nós devemos então nos ocupar de buscar a justiça do reino. E essa justiça é apresentada de forma não teórica, mas de forma prática na vida de Jesus. E é por isso então que todos nós somos chamados a buscar essa configuração a Cristo na força do Espírito Santo, para que assim possamos de fato vivenciar a justiça do reino que nos é apresentada em Jesus. Nesse mundo muitas vezes tão marcado pela busca insaciável pelos bens materiais, Jesus nos apresenta de forma muito clara e sapiencial aquilo que deve ser o essencial na nossa vida: buscar a justiça do reino. Todo o resto nos será dado por acréscimo. Tudo passa. Nós devemos então buscar aquele que é eterno, e que assim o nosso coração possa verdadeiramente estar centrado naquilo que não passa, naquilo que é eterno, naquilo que é essencial. Que nosso Senhor nos ajude a viver de fato a justiça que nos é apresentada por Ele, não como sinônimo de vingança, mas como uma esperança verdadeira de que a graça de Deus ajustará a nossa vida constantemente aos desígnios e às vontades de Jesus Cristo. Que assim, iluminados pela catequese de Mateus, nós possamos vivenciar de fato os mistérios do reino na nossa vida, e não apenas a teoria, mas principalmente a prática da justiça, do amor e da caridade.